Chegando aqui de fininho, chegando atrasado para esse vídeo de hoje. Estou chegando muito atrasado. Você já viu gente chegando atrasado para a escola dominical? Eu estou chegando atrasado com o vídeo da escola dominical. Mas eu tenho uma boa desculpa para isso. Nesses últimos dias eu passei muito doente. Eu peguei aí uma doença, uma coisa que só criança pega. Chama mão, pé e boca ou alguma coisa assim desse tipo. E eu sou a prova viva que velho também pega esse negócio. Então eu passei aí alguns dias com muita febre, muita dor na mão, muita dor no pé, porque acabam saindo várias bolhas, né, nas mãos, no pé, na garganta. E acabei que eu sofri muito nesses dias, mas eu posso dizer que eu sobrevivi. Então eu gostaria de pedir desculpa para você que ficou aí esperando a nossa aula essa semana. Eu não tive condições nenhuma de postar essas aulas. Mas muito obrigado pela companhia de sempre. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Bíblia Talk. E hoje nós estamos estudando a lição de número 8. A lição de hoje tem por título Cristo, o sacrifício perfeito e definitivo. O texto de referência dessa lição está em Hebreus, capítulo 10. Nós chegamos no capítulo 10, um capítulo muito importante aqui desse livro de Hebreus. Nós estamos no capítulo 10, o texto de referência é do versículo 4 até o versículo 10. O versículo do dia está em Hebreus, capítulo 10, no verso 12, que diz assim: Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. A verdade aplicada diz: o sacrifício de Cristo é único e suficiente para nos salvar. No decorrer desse estudo que nós estamos fazendo aqui sobre o livro de Hebreus, nós vamos ver que o escritor de Hebreus ele está constantemente comparando Jesus com outras pessoas, com outras coisas que são inferiores a Jesus. E o lembrete que o autor está fazendo aqui para mim, para você e para aqueles leitores hebreus é que nós não devemos nos contentar com ninguém ou com qualquer outra coisa que não seja Jesus, porque Jesus é melhor. E isso não quer dizer que quando ele compara Jesus com alguma outra pessoa do Antigo Testamento ou com alguma outra pessoa do Antigo Testamento, alguma prática do Antigo Testamento, ele esteja dizendo que aquelas coisas, que aquelas pessoas eram erradas. Mas o que ele está tentando dizer de verdade é que Jesus é infinitamente melhor a todas essas coisas. E um exemplo que nós podemos dar disso é aquelas palavras superlativas que o autor está sempre usando para fazer essa menção, para fazer esse caso. Ele diz que Jesus é melhor, ele diz que Jesus é superior e que Jesus é maior. Então nós temos essas três palavras superlativas que o autor ele vai usar constantemente para lembrar disso que ele está tentando nos dizer. Então até agora, nesses primeiros 9 capítulos que nós já estudamos, até essa lição que nós estamos hoje, nós vimos que Jesus era melhor que os profetas, que Jesus era melhor que os anjos, que Jesus era melhor que Moisés, que Jesus é melhor que Josué, que Jesus ele é melhor do que o sumo sacerdote e que ele, na lição passada, onde nós vimos, ele é melhor do que o tabernáculo. Na semana passada, não sei se você se lembra, mas nós estudamos sobre o tabernáculo e eu mostrei ali para você como que o tabernáculo ele tinha sido projetado. Nós vimos também que Jesus ele nos deu acesso ao Pai. Então o tabernáculo ele não é mais necessário. Então o sistema sacrificial também ele não é mais necessário. O sacerdócio ele não é mais necessário, porque Jesus ele é o nosso sumo sacerdote e ele vive eternamente para interceder por nós. Então nenhum sacerdote terreno, nenhum sistema sacerdotal terrestre ou qualquer outra coisa é necessária para que nós possamos nos chegar a Deus. Porque nós chegamos a Deus através do Filho dele, através de Jesus Cristo, que é totalmente Deus e que é totalmente homem, e é por isso que ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens. Eu já falei algumas vezes ao decorrer desses estudos que nós não sabemos quem é o escritor da Carta aos Hebreus. Mas esse escritor foi uma pessoa muito usada por Deus, porque ele conseguiu fazer uma ponte perfeita entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas a verdade é que nem importa quem é o autor dessa carta, porque nós sabemos que o autor supremo da Bíblia é o Espírito Santo. Pode ser que tenha sido Paulo, pode ser que tenha sido outra pessoa, mas isso realmente não importa nesse momento mais. O importante é que o escritor aos Hebreus, ele tem a intenção de ministrar particularmente os hebreus daquela época, que eram aqueles crentes judeus em Jesus, que estavam sendo fortemente tentados a voltar ao judaísmo, aquele judaísmo histórico, emocional e tradicional que eles traziam desde berço. Então, quando Jesus morre de uma vez por todas pelos nossos pecados naquela cruz, no Calvário, é difícil para aquelas pessoas fazerem essa transição.
Então, o escritor da carta aos Hebreus, ele reconhecendo essa dificuldade de transição daquelas pessoas perceberem quem realmente Jesus Cristo é, ele começa a escrever que os anjos eram bons, mas que Jesus era melhor. Que Moisés era um grande profeta, que ele foi ótimo, mas Jesus era infinitamente melhor. E assim por diante. Então, esse é o contexto dessas pessoas que receberam essa carta. Eles estavam sendo tentados a voltar a essa forma, esse sistema religioso, em vez de manter a sua fé firme, o seu relacionamento firme com Jesus. Então esse livro nos traz várias exortações, nos traz advertências, nos traz incentivos. E ele faz isso, o escritor faz isso, nos lembrando que existem coisas nessa vida que são maravilhosas, mas nada se compara ao nosso Senhor Jesus. Então hoje, quando nós olhamos aqui para o capítulo 10 de Hebreus, a próxima coisa na lista do autor é que Jesus ele é melhor, que Jesus é maior, que Jesus é superior à lei e aos sacrifícios. E esse é o tema principal do capítulo 10 de Hebreus. E para poder entrar nesse capítulo 10, nós precisamos entender um pouquinho melhor o contexto antes do que acontece aqui no capítulo 10. E eu quero tirar aqui pelo menos uns 3, 5 minutinhos para que a gente possa entender isso junto. Uma coisa que todos nós já sabemos é que Deus é justo e que nós não somos justos, nós somos injustos. Que Deus é perfeito e que nós somos imperfeitos. Deus é um ser completamente sem pecado, ao contrário de nós que nós somos pecadores. E então nós esbarramos em um grande problema, porque nós não podemos nos achegar a Deus por nós mesmos, porque Deus ele é justo e santo. E nós não somos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Então a pergunta seguinte seria, como nós podemos nos achegar a Deus? A antiga aliança, conforme nós podemos ver lá no Antigo Testamento, ela tinha um propósito de amenizar a ira de Deus. E como que ela fazia isso? Fazia isso com sacrifícios de vidas inocentes. Não pense aí que ninguém matava a outra pessoa para satisfazer, para minimizar essa ira de Deus, mas eram sacrifícios de animais. E eles faziam esses sacrifícios em troca da vida daquele culpado, daquela pessoa pecadora. Então aquele animal seria sacrificado. Então aquela culpa daquela pessoa, daquele adorador, seria transferida para aquele animal. E aquele animal, então, representaria a morte do pecado daquela pessoa e aquela pessoa ficaria livre daquele pecado que ela tinha cometido. Então, Deus faz a provisão graciosa, porque Ele entende que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é santo e que nós não somos. E essa provisão é como se fosse uma provisão de troca. Ele aceita um substituto pelo meu e pelo seu pecado. Então, se você oferecesse um animal inocente, um bode, um cordeiro, Deus aceitaria aquele animal, aquela vida inocente em troca da sua vida culpada. Então era um sistema de troca, era uma substituição, um sacrifício que amenizava a ira de Deus. E aí você pode me perguntar, por que Deus está com tanta ira? E a resposta para isso seria porque o pecado ele precisa ser punido. O nosso Deus ele não pode ignorar a rebelião contra ele, porque se ele fizesse isso, ele estaria concordando com o pecado. Como nós já vimos, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus é santo, e ele não pode permitir que o pecado e a rebelião do homem permaneçam impunes. Todos nós estamos culpados diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos do perdão perfeito de Deus. Então, todo pecado ele precisa ser punido. Nossa rebelião diante de Deus, ela precisa ser tratada por um Deus que é justo e santo. E isso é muito sério. Eu não sei se você consegue entender a seriedade disso que nós estamos aprendendo aqui no capítulo 10 de Hebreus. Só que ao mesmo tempo em que Deus ele está ciente dos nossos pecados, ele oferece uma provisão para que nós possamos fazer a expiação desses nossos pecados. E essa expiação na antiga aliança ela veio por meio de uma vida inocente, que no caso seria um animal que lhe era oferecido em troca da vida culpada daquele pecador. Agora traduzindo isso, trazendo isso para a nossa realidade na nova aliança, nós vemos isso aí descrito lá nos evangelhos de Mateus até Apocalipse, que foi um sacrifício, que foi um sistema feito para satisfazer a ira de Deus, sacrificando uma vida inocente, nesse caso a vida de Jesus, por uma vida culpada, a minha e a sua, como uma solução permanente, definitiva, de uma vez por todas. Então, até aqui está tudo claro, tudo certo para mim e para você sobre o que representa o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício na nova aliança? Na teoria, as duas alianças elas funcionam da mesma forma. Deus estava lá, ele estava com ira porque o pecado não pode ficar impune, porque se o pecado ficasse impune, ele não seria um Deus justo e um Deus santo. Mas agora ele explica e expressa na personificação do seu amor por nós, através da cruz, através de Jesus. É o mesmo princípio aplicado aqui. Ele aceita uma vida inocente
em troca da nossa vida culpada. E a vida inocente aqui sobre o novo pacto da nova aliança é a vida de Jesus, e não mais como no Antigo Testamento, ali a vida de um animal que era entregue pelos nossos pecados. E é muito importante que a gente entenda nessa lição de hoje que todos nós éramos aqueles pecadores culpados, mas através da fé em Jesus, como essa vida inocente que foi trocada pela minha e pela sua, nós podemos ser salvos hoje. Então, portanto, há uma solução permanente para o problema do pecado. Jesus é essa solução permanente. E é por isso que em Hebreus nós vamos ver 5 vezes essa frase sendo usada. Qual é a frase? A frase de uma vez por todas. E o autor da Carta aos Hebreus ele vai usar essa frase para indicar, para delimitar que Jesus não é apenas uma soma da antiga aliança, mas ele é a consumação da antiga aliança. E que é através de Jesus Cristo que nós podemos ser perdoados, que nós podemos ser purificados e que o nosso pecado ele pode ser tratado de uma vez por todas, definitivamente. Nós podemos ver essa frase sendo usada pelo autor de Hebreus aqui em Hebreus capítulo 7, no versículo 27, em Hebreus capítulo 9, no versículo 12, Hebreus capítulo 9, no versículo 26, Hebreus capítulo 10, esse capítulo que nós estamos estudando hoje, nos versículos 2 e no versículo 10. Então, nesses textos onde nós temos essa expressão de uma vez por todas, ele está mostrando que o sacrifício de Jesus ele é final. Na antiga aliança, a ira do Senhor ela era amenizada através daqueles sacrifícios, daqueles rituais que eles ofereciam. Já na nova aliança, o sacrifício de Jesus ele satisfaz de uma vez por todas a ira de Deus. A única satisfação completa da ira de Deus, ela acontece através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que tanto para aquelas pessoas quanto para mim e para você, nós estamos debaixo dessa graça de Cristo, dentro desse sacrifício que ele fez para que nós pudéssemos ser chamados novamente de filhos de Deus. E agora sim, com isso tudo em mente, nós vamos ao primeiro tópico dessa lição que traz como título os sacrifícios da antiga aliança. E aqui nesse tópico nós vamos ver que as práticas de sacrifício de animais elas não foram uma coisa inventada pelo homem, mas ela foi uma exigência do próprio Deus introduzida logo após o primeiro pecado lá no Jardim do Éden, que nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 21. Quando nós vemos lá que Adão e Eva eles desobedeceram a Deus, algo fundamental foi quebrado entre o relacionamento humano com Deus. A santidade de Deus ela foi ferida, ela foi ofendida por causa do pecado do homem. E agora o homem, por causa do pecado, precisava de um meio para se reconciliar com o Criador. Então, no Antigo Testamento, nós vamos ver que as principais ofertas ao Senhor, elas envolviam sacrifícios de animais específicos. E Deus exigia essas ofertas como uma forma de expiação pelos pecados daquele povo. E isso refletia a sua justiça e a sua santidade. Então, nesse momento, eu e você, nós precisamos entender que o pecado não é apenas uma ofensa moral contra Deus, mas é uma afronta contra a santidade, contra a majestade de Deus, o que acaba provocando a ira de Deus, conforme nós podemos ver lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 18. Só que esse Deus na sua infinita misericórdia, ele acaba instituindo um sistema de sacrifício para que o seu povo, para que eu e você, nós pudéssemos obter o perdão e a restauração do nosso relacionamento com Ele. O sangue dos animais sacrificados, eles tinham um papel crucial nesse processo, porque para aquela pessoa que estava oferecendo aquele sacrifício, aquele sangue, ele estava representando a sua própria vida. Lá em Levítico, capítulo 17, no verso 11, nós vemos que Deus deixa claro que o sangue faz a expiação da vida. E isso destaca a importância do sangue daquele animal, naquele ritual, naquele sacrifício. E esse ato de oferecer o sangue daquele animal acabava simbolizando essa troca da vida daquele animal no lugar daquele pecador. E esse tema é algo muito corriqueiro que nós vamos ver ali no Antigo Testamento. Nós vemos ali também no Antigo Testamento, nessa antiga aliança, que existiam vários tipos de sacrifícios, mas o holocausto ele ocupava um lugar mais especial entre todos eles, porque no holocausto o animal ele era completamente queimado no altar, e isso simbolizava a entrega completa, total a Deus. Isso nós vamos ver lá em Êxodo capítulo 29, no versículo 18. E esse ritual, o ritual do holocausto, ele era um lembrete constante da necessidade da consagração total ao Senhor, da consagração total a Deus. Então, em Levítico capítulo 23, no verso 27, nós vemos como o holocausto ele era minuciosamente regulado. Precisavam-se de 2 cordeiros, um cordeiro para o ofertante
e um cordeiro para o sacerdote. E isso simbolizava uma aliança de purificação e devoção. E o holocausto, claro, também prefigurava algo muito maior que aconteceria no futuro, que era o sacrifício de Jesus Cristo. Então, na cruz do Calvário, Cristo ele se ofereceu como um sacrifício final e perfeito, cumprindo e transcendendo a antiga aliança. Ele se tornou o holocausto perfeito pelos nossos pecados, substituindo as nossas ofensas, se oferecendo no meu lugar, completamente e definitivamente. E através da sua morte, Jesus nos reconciliou com Deus de uma vez por todas, eliminando essa necessidade que aquelas pessoas tinham de oferecer sacrifícios constantemente, diariamente, em troca do seu perdão. E Jesus, através do seu sacrifício no Calvário, nos oferece uma nova vida debaixo da sua graça. Então, assim, quando nós começamos a pensar sobre os sacrifícios no Antigo Testamento, nós vemos que não eram apenas rituais antigos, mas era o plano de Deus, o plano divino se revelando e acaba culminando na obra redentora de Cristo. Todos aqueles rituais, todos aqueles sacrifícios, eles apontavam para a necessidade de uma expiação, para a provisão final de Deus em seu Filho Jesus Cristo. Aqueles rituais, aquelas ofertas, elas nos ensinam sobre a seriedade do pecado. E ela nos ensina também sobre a santidade de Deus. E ela nos revela esse amor sacrificial de Deus, que culmina na morte do seu próprio Filho na cruz do Calvário, que nos traz um entendimento profundo sobre a nossa própria fé e sobre a misericórdia de Deus. Tudo bem até aqui? Então, assim, nós vamos ao segundo tópico dessa lição, que traz como título o sangue de Cristo. Então, aqui o autor da lição vai dizer que o sangue de Cristo, o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, ele é o auge do sacrifício. E ele é a maior demonstração da sua dedicação no plano de Deus. Porque foi por meio desse sangue que eu e você, nós somos trazidos para a presença do Pai novamente, conforme nós vemos lá em Efésios capítulo 2, no versículo 13. Antes de Cristo, antes do sacrifício de Cristo, todos os sacrifícios que eram realizados, eles eram provisórios. Eles serviam como uma sombra que apontavam para o sacrifício perfeito que viria, conforme nós vemos lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 12. Então, esses sacrifícios antigos, realizados ali sobre a antiga aliança, eles indicavam a necessidade de uma expiação definitiva, algo que somente Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus, poderia realizar por mim e por você, conforme nós vemos lá em Apocalipse capítulo 7, no versículo 10. Então, esse sacrifício de Jesus na cruz do Calvário aperfeiçoou para sempre todos aqueles santos, todos aqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, conforme nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 14. E essa perfeição, ela não vem da nossa própria força, ela não vem por um mérito meu ou seu, mas ela é completamente vinculada a Jesus Cristo, ao sacrifício perfeito que ele fez na cruz do Calvário. Nós vemos também que na antiga aliança, Moisés e os outros sacerdotes, eles serviam como mediadores entre Deus e o homem. E esses mediadores, eles eram essenciais para a aplicação da lei naquele povo, para realizar os sacrifícios temporários que cobriam o pecado daquele povo. Só que na nova aliança, nós vemos que Cristo ele é o mediador definitivo, conforme nós podemos ver lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 24. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que intercede por nós, e ele se ofereceu como sacrifício, não apenas que cobre um pecado de hoje ou de ontem, mas ele cobre o pecado eternamente, remove completamente os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que ele é aquele que intercede por nós. Ele se ofereceu como um sacrifício que não apenas cobre o nosso pecado temporariamente, mas ele remove completamente os nossos pecados. E é interessante notar que tanto Paulo quanto o escritor da carta aos Hebreus, eles utilizam a mesma palavra, mediador, que ela vem derivada do grego messites. E essa palavra ela significa alguém que fica entre duas pessoas. E o objetivo dessa pessoa é estabelecer ou restaurar a paz, a amizade entre essas pessoas. E é justamente em Cristo que nós temos essa figura de mediador que nos une novamente ao Deus Pai, estabelecendo esse novo pacto, essa nova aliança de amizade e paz. Porque ele, Jesus Cristo, ele é o único caminho que pode nos conduzir de volta até o Pai, conforme nós vemos lá em João capítulo 14, no versículo 6. Então, quando nós refletimos sobre o sacrifício de Jesus e o papel dele como mediador na nova aliança
Isso nos oferece uma compreensão muito mais profunda sobre a nossa própria fé e sobre o que o autor aqui da Carta aos Hebreus está tentando passar para os seus leitores. Porque isso nos traz o entendimento que nós não estamos mais sobre a maldição da lei, mas nós estamos sobre a graça do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. E esse sacrifício nos torna perfeitamente santos diante de Deus. E nós precisamos entender que isso não é pelo nosso próprio mérito, mas sim pela obra consumada na cruz do Calvário. E isso é um lembrete muito importante para mim e para você, que é apenas através de Cristo que nós podemos encontrar redenção, perdão para os nossos pecados e uma nova vida. Porque Ele é o mediador que nos reconciliou de uma vez por todas com Deus e nos chama para viver uma vida plena de comunhão com Ele. Então, assim, nós vamos ao terceiro tópico dessa lição de hoje, que traz como título a morte de Cristo. E nós vamos ver aqui nesse tópico que a morte sacrificial de Cristo, ela é um dos eventos mais terríveis devido à sua crueldade, mas ela também é a morte mais sublime da história da humanidade, porque foi através dela que fomos restaurados na nossa comunhão com Deus, de uma forma que nenhum outro sacrifício poderia fazer, porque foi através da morte de Cristo que nós recebemos o perdão definitivo pelos nossos pecados, conforme nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 17. E isso significa que uma vez que nós somos perdoados através do ato que Jesus Cristo teve na cruz do Calvário, nós não precisamos confessar repetidamente os mesmos erros. Desde o momento em que nós abrimos o nosso coração para o Senhor e nós fazemos uma confissão genuína, nós recebemos o perdão e a purificação dos nossos pecados, desde que nós estejamos verdadeiramente arrependidos e dispostos a abandonar aquelas velhas práticas, conforme nós vemos lá em 1 João, capítulo 1, no versículo 9. Então, a paz que nós recebemos de Deus, ela excede todo o nosso entendimento, conforme nós vemos lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 7. E isso acaba proporcionando para mim e para você uma segurança profunda no nosso relacionamento com Deus. Porque se nós olharmos lá no Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote, ele tinha a permissão de entrar no Santo dos Santos, e isso só uma vez por ano. Uma vez por ano, ele podia se aproximar da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus ali no meio daquele povo. Só que a partir do momento que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que esse véu ele se rasgou de alto a baixo, conforme está escrito lá em Mateus 27, no versículo 51. E é muito interessante que essa cortina ela foi rasgada do alto para baixo, porque se ela tivesse sido rasgada de baixo para cima, isso seria como se o homem tivesse rasgando aquele véu para ter acesso à presença de Deus. Mas a Bíblia nos mostra que esse véu ele se rasgou de alto a baixo, simbolizando que foi o próprio Deus que reestabeleceu a sua presença para todos aqueles que desejam se aproximar dele através do sacrifício de Jesus Cristo. E esse ato ele simboliza a remoção da barreira que separava a humanidade de Deus. Porque agora, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de um relacionamento direto e pessoal com Deus. Muitas pessoas dizem que esse entendimento que nós temos da Bíblia Sagrada é uma arrogância, que o homem jamais poderia ter acesso a Deus. Mas nós temos aqui, através de Cristo, a oportunidade de termos um relacionamento pessoal e verdadeiro com o Criador do Universo. Porque nós somos adotados como filhos de Deus, conforme nós vamos ver lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 5. E como filhos, nós temos o direito de ser cordeiros com Cristo de todas as bênçãos que Ele oferece, conforme nós podemos ver lá em Romanos capítulo 8, no versículo 17. E essa adoção que nós recebemos através do sacrifício de Jesus Cristo nos dá uma posição privilegiada. Que posição é essa? Uma posição onde nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que nós somos amados, que nós somos aceitos por Ele. Então a morte de Cristo, ela não apenas oferece o perdão dos meus e dos seus pecados, mas ela também nos concede um acesso direto a Deus, transformando completamente essa dinâmica desse relacionamento entre a humanidade e o seu Deus, o seu Criador. Aquela separação que havia dentro do tabernáculo, agora ela foi removida. Em Cristo nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, com a certeza de que nós somos filhos amados. E essa realidade que nós temos através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ela deve transformar a nossa vida diária, porque ela deve nos encorajar a viver uma vida de intimidade com Deus, confiante no seu amor e na sua graça infinita. E eu espero do fundo do meu coração que essa lição de hoje tenha pelo menos te ensinado uma coisa ou duas. E se Deus quiser, eu te encontro no próximo vídeo.